Esse é o Pensando em Voz Alta, falando para você e repetindo para mim. Pedro era um pescador, bruto e brigão. Paulo era um perseguidor, caçava e prendia pessoas. Simão, o zelote, foi um radical. E você? Quem era antes de Jesus? Em algum momento você já parou para refletir sobre isso? Deus tem umas formas bem particulares de apresentar seus slides pra gente, né? Essa semana passada, na verdade, eu fiz uma chamada, né? Nas redes sociais pedindo que meus 3 ouvintes, 3 seguidores, me enviassem testemunhos, né? Sobre as mudanças que Deus opera em nossas vidas. E aí eu vou deixar aqui um áudio, um testemunho, na verdade, de uma querida que prefere não se identificar. Já volto. Eu cresci na igreja, porém, existia um tempo que eu estava bem longe. Conhecia Jesus, mas não tinha intimidade o suficiente com ele. Comecei a andar por caminhos diferentes do que eu aprendi e mudei totalmente. Chegou em um momento que eu não me conhecia, eu me sentia vazia. E eu comecei a me questionar se realmente aquilo fazia sentido. Eu sempre fui de correr atrás das minhas coisas e acabei sendo impossível em muitas delas, pois eu achava que tinha a direção de Deus e não tinha. Com o passar do tempo, comecei a ter crises fortes de ansiedade. Já não estava muito afim de conversar com Jesus. Eu já não sentia mais ele comigo. Até que o tempo passou, muitas coisas se resolveram e eu tomei uma decisão. Deixar as coisas velhas para trás e decidi ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu senti a sua presença comigo quando eu o busquei no secreto de todo o coração. Hoje já não tenho crise de ansiedade e posso dizer que sou e estou cheia de Deus e amo sentir a presença dele. Me via como alguém que não teria futuro, mas Deus muda histórias e com isso Ele mudou a minha vida. Hoje sinto que fui perdoada e agora vivo um capítulo novo. Deus e suas maneiras de nos alcançar. Deus tem um talento para fazer slides. Ai. Aqui eu quero, né, abrir um parêntese para explicar, né, o que eu chamo de slide. Porque são pessoas diversas que eu espero que ouçam esse podcast. E acho que é bom, né, deixar claro as minhas figuras de linguagem, minhas analogias loucas, assim. Quando eu falo slide de Deus, sabe quando Deus fala com a gente, assim, a gente tá orando, a gente fala, Deus fala, mas a gente acha que aquilo ali é produção da nossa mente. Ou então, quando a gente fica relutante com a resposta dele, porque não era exatamente o que a gente queria ouvir. E aí Deus desenha para que a gente entenda, né, o querer dele e descanse. É isso que eu digo que é slide de Deus, tá, gente? Mas vamos lá. No meu local de trabalho, há pessoas que me conheceram antes de eu conhecer Jesus, né? De eu aceitar Jesus. E outras me conheceram agora, né? Há pouco tempo. E às vezes surgem conversas, né? Sobre como eu era antes.
um dia desses eu fiquei um pouco triste, sabe, com as definições que relembramos sobre o meu antigo eu. Nossa, eu tinha, né, comportamentos de um ser humano que era bem melhor você ficar distante. Agressiva, grossa, sincera, assim, sem escrúpulo, em demasia, e não levava desaforo para casa. A Rafa diz que dava medo, né, só de ouvir falar de mim. Ela nem me conhecia ainda, né, quando ela entrou na empresa que a gente trabalhou junto anteriormente. Eu estava de licença maternidade e ela entrou e ela tinha medo de mim antes mesmo de me conhecer. Eu acho que às vezes ela exagera um pouco, tá? Rafaela Batista, você exagera um pouco. Mas, mentira, gente, é verdade. Eu era terrível. Nossa. Eu tinha um prazer de ferir as pessoas, né? Com as palavras. Um ser terrível, intragável. Vixe. Mas quando eu e Rafa contamos essas coisas para as outras pessoas, para as meninas, assim, né? Que estavam convivendo com a gente, né? Diariamente. Elas falam, nossa, impossível acreditar, Débora, essa Débora aí, essa pessoa, esse comportamento. Como eu disse, né, primeiro eu fiquei triste, né, ao lembrar como eu era péssima, terrível. Mas depois eu chorei de gratidão, sabe, gente? Pelo ser humano que Deus vem moldando. Lá em Jeremias, no capítulo 18, versículos do 1 ao 6, a palavra do Senhor, né, que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu, né? Esse episódio assim, né, da gente estar comentando e falando de como eu era no passado, não passou. Mas aí eu acho que eu fiquei, sabe, com aquilo ali, com aquela tristeza, assim, com aquela coisa assim, aquele remorso do que eu era, grudado em mim, sabe, assim. Mas não que eu ficasse o tempo todo pensando, mas ficou ali, sabe, ficou ali naquele cantinho ali da mente, assim, apagado. Aí eu tava ouvindo a música Não Mais Escravo, né, e eu me lembrei da conversa, né, que a gente teve na sala, e eu não consegui conter o choro. Me lembrei de como eu era escrava das dores, né, que infelizmente eu fui exposta, porque muitas das dores que eu passei, né, não foi porque eu procurei, né, foi porque eu fui exposta, infelizmente, mas é isso. E eu queria descontar no mundo, e aproveitava qualquer oportunidade, né, para ferir o outro, consciente e inconscientemente. E mais uma vez eu chorei, mas eu chorei de gratidão, sabe?
pelo ser humano que Deus está moldando em mim. E é uma alegria, sabe? O vaso se quebrou e Ele está fazendo um vaso novo. Assim como Jesus está fazendo em mim, Ele pode e fará em você. Aceite isso. Aceite que Jesus te refaça. Que, como diz meu professor da EBD, a honra e a glória são do Senhor, mas a alegria é nossa. E eu de cá sigo pensando em voz alta. Os louvores da caminhada de hoje são Não Mais Escravos, Lucas Agostinho, Carta Viva, Dias de Sol, de Gerson Rufino, e Árvore Cortada, que foi a indicação da nossa ouvinte. Que Deus te abençoe, te guarde, que você possa abrir seu coração para Ele, que você possa dar essa oportunidade de Jesus mudar a sua vida, que você dê a oportunidade a Deus dele te quebrar e te remontar à maneira dele.